Glória a Deus. Amém, irmãos. Que felicidade imensa poder atender esse convite, que com certeza vem da parte de Deus, porque já conheço o pastor Valdir, pastor Maurício, já tem um tempo, né? E agora eu estou tendo essa oportunidade de poder conhecer os irmãos. Mais um povo que em breve todos nós estaremos ali juntos, na Nova Jerusalém, desfrutando do mesmo lugar que é o reino do nosso Senhor, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia lá no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Aleluia, Deus. Neemias, capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 4 em diante. E eu tenho certeza absoluta que assim como Deus falou grandemente comigo quando eu estava em oração, preparando essa mensagem, Deus falou no meu coração falar sobre restauração. E eu comecei a orar ao Senhor, buscar a palavra. Hoje de madrugada eu levantei para falar com Deus se era isso mesmo, se era essa a mensagem que Ele tinha preparado para falar com o teu povo nessa manhã. E Deus foi só confirmando. Então eu tenho certeza absoluta que Deus precisa hoje, aqui neste lugar, visitar corações para dizer que não está perdido. Pode parecer que não tem mais jeito, pode parecer que não há mais solução, mas assim como Ele escolheu Neemias, Ele te escolheu para você fazer uma grande obra de restauração. Eu não sei qual é a restauração que você precisa executar na sua vida. Eu não sei qual é a grande obra que você está buscando que Deus venha realizar na tua vida. Eu não sei qual é o lugar que você precisa ir para poder executar essa grande obra. Mas Deus sabe e você também sabe. Então é para você essa palavra hoje. É para você essa mensagem nessa manhã. Neemias capítulo 1, no versículo 4 em diante, que diz assim: quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, aí vem a oração de Neemias: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés teu servo: se vocês forem infiéis, e eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estivessem espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei
e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. E ele termina dizendo: nessa época eu era o copeiro do rei. Amém? Depois nós vamos voltar no texto. Amados, existem grandes ensinamentos que nós podemos extrair do livro de Neemias. Assim como Deus usou ao longo de toda a geração que Ele escolheu, desde a época de Abraão para cá, assim como Deus foi escolhendo pessoas, levantando profetas, levantando líderes, para poder executar algo a favor de Deus, algo que era do desejo, da vontade de Deus. Assim como foram com os outros, Deus nesse momento estava escolhendo Neemias para realizar uma grande obra. E acontece que assim como ele foi escolhendo grandes profetas, grandes líderes, que na verdade na ocasião em que ele se encontrava, no momento do seu chamado, eles eram absolutamente nada, e após ao aceitar o seu chamado, assim foram reconhecidos como grandes líderes. É Deus comigo e com você nos dias de hoje. Nesse momento aqui, Neemias, ele era o copeiro do rei. Apesar que Neemias tinha um cargo de muita importância, porque ser copeiro do rei era um cargo de importância, porque ele não era só a pessoa que ia preparar as coisinhas para o rei comer, ele não era a pessoa que ia ver se tudo estava conforme o rei queria, ele não era a pessoa que apenas servia o rei, mas ele, como na qualidade de copeiro do rei naquela época, Neemias, ele era o cara que experimentava a comida antes do rei, porque se houvesse um veneno, o rei estava protegido. Ele tomava o vinho primeiro que o rei, porque se houvesse algum envenenamento, quem ia para o buque era o Neemias, não era o rei. Então, querendo ou não, Neemias vivia dentro do palácio desfrutando de vida de rei, porque tudo que o rei ia fazer, ele tinha que fazer primeiro. Mas se você parar para analisar, qual era a experiência que Neemias tinha para ele pensar em fazer outros voos, em pelo menos imaginar, em alçar outros sonhos? Que conhecimento técnico, que bagagem Neemias, que experiência Neemias poderia ter em ele pensar em peitar, em realizar algo? Primeiro que ele tinha uma vida boa ali no palácio, cuidando das coisas do rei, mas era só isso. Era experimentar, era arrumar, era preparar, era fazer, ou era absolutamente nada. Vivia uma vida que não era dele. Vivia uma vida de rei, mas ele não era o rei. O rei era o rei persa Artaxerxes. Amém? Ele era o rei. Então, no momento que Deus escolhe Neemias, nós podemos parar e analisar como que Deus fez essa escolha. Como que Deus escolhe Neemias para poder executar uma grande obra? Que obra era essa? Para nós podermos entender aonde nós estamos querendo chegar, amados. Todo o reino de Judá, houve um período que ele foi dominado por Babilônia, pelo rei Nabucodonosor. Foi dominado por Babilônia. E nesse período que foi dominado, um cara chamado Acalias foi um das pessoas que foi dominado, que foi escravizado pelo povo de Babilônia. Ou seja, eles foram
mantidos presos, foram escravizados, em cativo. Depois que Babilônia dominou o povo de Judá, o reino de Judá, e escravizou todo mundo, Babilônia foi destruída pelo reino persa. E o reino persa chegou e dominou todo mundo. Então, no momento que aconteceu tudo isso, durante todo esse período, Babilônia dominou, depois veio o reino da Pérsia e dominou Babilônia, a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída. Os muros de Jerusalém foram totalmente quebrados e destruídos. Estavam no chão, a cidade destruída, em ruína, como diz o texto, totalmente em ruína. Neemias, nós podemos pensar que Neemias poderia olhar e falar: eu não tenho nada a ver com isso. Primeiro, que não é da minha geração, eu não estava lá quando isso aconteceu, quando o meu povo foi dominado por Babilônia. Eu não tenho nada a ver com isso. A Pérsia, eu trabalho para o rei de Pérsia. A Pérsia já dominou tudo, há tanto tempo faz isso, não tem nada a ver isso comigo. Mas no coração de Neemias sangrava porque os seus antepassados, seus pais, seus parentes que viveram tudo isso, estavam sepultados, enterrados em Jerusalém. Então ele vê a cidade de Jerusalém totalmente destruída, em ruína, os muros caídos. Para ele aquilo deixava ele com o coração muito triste. Isso começou a incomodar Neemias, incomodar ao ponto dele chegar diante do rei, e o rei perceber a tristeza de Neemias e falar para Neemias: Neemias, por que você está triste? E o rei ainda cumprimenta: essa sua tristeza é uma tristeza do coração. O que nós podemos observar é que tristeza do coração nada mais é do que um estado depressivo de uma pessoa, um estado de depressão. Uma tristeza é você estar triste, né? Tudo bem e tal, mas o rei, ao observar Neemias numa tristeza profunda, ainda disparar para ele dizendo: essa é uma tristeza do coração. Neemias, você está depressivo, cara, você está sofrendo depressão, o que está acontecendo? E Neemias fala: ó rei, como que eu poderei me alegrar se a cidade onde os meus pais estão sepultados está completamente destruída? E o rei diz: tudo bem, mas o que você quer que eu faça? Então Neemias fala: se for do agrado do rei, se o senhor permitir, o senhor poderia me dar um prazo e me ajudar e me liberar para eu poder reconstruir a cidade. Então nós observamos em que momento que Deus começou a chamar Neemias, no momento que Neemias começou a se sentir incomodado, no momento que ele começou a se sentir incomodado em ver Jerusalém daquele jeito. A partir do momento que ele se sentiu incomodado quando ele viu os muros da cidade e dos pais dele destruída. Então, amado, começa a observar o que é que te incomoda. Isso daí que te incomoda é onde está ali embutido o teu chamado. Se você sente o incômodo, é lá que Deus quer te usar. Se de repente você passa por essa porta, chega aqui e fala assim: puxa vida, hein, os pastores poderiam cuidar melhor da parede, colocar um outro ar-condicionado, melhorar o altar. Se você está incomodado, amado, é aí que Deus quer te usar. Vai para cima e resolva. Vai para cima e faça. Deus quer te usar aí, é onde você está se sentindo incomodado. Tem algo que está te incomodando? É lá que está o seu chamado, é lá que Deus quer te trabalhar. Quer trabalhar na sua vida. Então, a partir do momento que Neemias começou a se sentir incomodado, ele poderia pensar: peraí, eu não tenho nada a ver com isso não. Eu sou o copeiro do rei, eu não entendo nada de construção, eu nem sei como que eu vou resolver essa parada. Então, tudo bem, está tudo certo, mas não. Neemias sentiu que ele precisava fazer alguma coisa. Jerusalém estava em ruínas, Jerusalém estava totalmente destruída, os muros caídos, mas tinha muitos oficiais, muitas pessoas importantes, políticos, governador, que poderia fazer alguma coisa, mas Neemias não esperou por ninguém. Ele simplesmente falou: eu vou fazer, rei, se o senhor me liberar, eu vou. É justamente essa atitude de homem, de mulher de Deus, que Neemias nos ensina, que você precisa levantar e fazer, agir, ir para cima. Porque se Deus está colocando no teu coração que você precisa fazer algo, Ele não está querendo que você vá falar para você, pedir para o pastor fazer, pedir para um político fazer, pedir para outra pessoa fazer. Deus está mandando você fazer. E não adianta colocar desculpa: mas eu não tenho experiência, eu não sei como é que é, eu não sei como é que faz. Neemias também não tinha nada disso.
Neemias também não sabia como fazer. Ele simplesmente pediu para o rei: me libera. O senhor podia me dar umas cartas para eu levar para o guardião da floresta, para ele me liberar umas madeiras? O senhor podia me liberar uma carta para eu poder passar pelo rio Eufrates sem ser barrado? Neemias montou a sua estratégia. Neemias já bolou tudo como é que ele ia fazer. O rei percebeu e ele falou com o rei e o rei liberou. Então nós precisamos, amado, tomar a decisão de decidir: eu vou fazer mesmo se parecer que é impossível. Porque se Deus está pedindo para você fazer, é porque Ele sabe como Ele vai te usar, como Ele vai fazer. Porque muitas das vezes nós congelamos diante daquilo que nós não conseguimos enxergar. Porque se nós não conseguimos enxergar como está lá na frente, nós não conseguimos, onde nossos olhos não alcançam, é o desconhecido, e o desconhecido gera medo. Mas a palavra do Senhor em 1 João diz que o amor lança fora todo medo. E se eu creio naquele que me amou, eu não preciso ter medo para aquilo que Ele me chamou. Se Ele me chamou, é porque Ele sabe como Ele vai fazer. Mateus 19, 26 diz que para mim, para você, parece que é impossível, mas para Ele não é. Basta simplesmente decidir: eu aceito o teu chamado, eu vou fazer. Eu estou incomodado, eu vou lá trabalhar e restaurar. Agora eu te pergunto: qual é a Jerusalém da tua vida que está destruída? Qual é a Jerusalém da tua vida que está em ruínas? Qual é a Jerusalém da tua vida que você está olhando, está vendo que está tudo em pedaços? Você está olhando, vendo que está tudo destruído? Você está sentindo um incômodo? E você olha e fala assim: nossa, aqui precisa de uma restauração. Aqui precisa de uma restauração. Qual é a Jerusalém da sua vida que está destruída? É teu casamento? É o relacionamento com teu filho? É a tua saúde? É teu relacionamento com Deus, teu ministério? Não importa. Se você sair da zona de conforto, assim como Neemias fez, saiu do palácio e foi para o trabalho, haverá restauração na tua vida. Haverá restauração na tua casa. Não é fácil, não é fácil. É muito esforço, é muito trabalho, é muita luta, é muito foco, é muita fé. Mas se Deus te chamou para poder agir, restaurar algo na tua vida, é porque Ele sabe como, exatamente como Ele vai fazer. Neemias saiu do palácio, deixou a vida bacana que ele tinha, e ele partiu para poder reconstruir Jerusalém. Eu vou reconstruir essa cidade, a cidade dos meus pais. Deus tem falado comigo, Deus está me incomodando. Neemias foi, criou toda a estratégia, pegou as madeiras que precisava, a carta do rei deixava ele vir para lá e para cá pelo rio, trazendo. Quando Neemias chegou ali naquele lugar e começou a trabalhar, houve perseguições, houve pessoas dizendo para Neemias que ele não ia conseguir, houve pessoas fazendo zombaria, houve pessoas dizendo que, como por exemplo um cara chamado Sambalate, ficava lá, Neemias trabalhando no muro, tentando restaurar a cidade, e Sambalate com Tobias, Gesem e outras pessoas ficava dizendo: deixa eles, é só um pombo pousar em cima desse muro aí que esse muro cai de novo. Você, amado, você pode ter certeza que Deus te chamou para algo que o ser humano, o homem, não vai entender para que é. Porque talvez você quer trabalhar restaurando a tua casa, o teu casamento, a tua vida, e vai ter pessoas dizendo para você: ei, não adianta não, ei, deixa para lá, ei, esse seu marido aí, larga desse traste, não vale nada, ou essa mulher aí não presta, o teu filho já era, já foi. Pessoas vão zombar de ti, pessoas vão conspirar contra você, assim como foi Neemias durante todo o trabalho, toda a construção. Porém a palavra do Senhor diz que Neemias ele trabalhava, Neemias e aqueles que se ajuntaram a Neemias para poder trabalhar na reconstrução, que Neemias trabalhava com a mão sentando o tijolo, fazendo a obra, e com a outra a espada na mão. Com a espada na mão.
estava fazendo a obra de um lado e com a espada no outro, preparado. Você está com a sua espada aí? Qual que é a sua espada? A palavra de Deus. Não adianta, amado, partir para uma obra, para uma missão que Deus te deu, partir para restaurar algo, se você não tiver com a sua espada na mão. É a palavra de Deus que cura, liberta, transforma e traz renovo, e traz restauração, e traz avivamento. Quando Neemias chega para construir Jerusalém, para reconstruir, para restaurar a cidade, a primeira coisa que ele faz é remover todo o entulho e lixo que está ali. Então Neemias começa a trabalhar junto com outros homens e vai removendo toda a sujeira, removendo todo o entulho, removendo tudo que não ia servir para aquela obra. Então o primeiro passo, depois de decidir que eu vou fazer a obra do Senhor, depois de tomar a decisão que aquilo que Deus está me chamando, eu vou trabalhar para aquilo, eu vou restaurar o que Deus está me incomodando para restaurar. Depois disso é começar a remover da tua vida todo o lixo, tudo aquilo que não vai servir para você nessa restauração, tudo aquilo que não serve para você nesse trabalho. Tudo começa, amado, a partir do momento que você reconhece que há um Deus na tua vida, que há um Deus sobre você, que há um Deus sobre tua casa, e que Ele tem algo para você. Reconhecer a qualidade de filho, reconhecer a posição de filho, reconhecer que você é filho, que você é filha de Deus, é primordial. Porque isso nos dá a garantia que há um Deus que é Pai olhando para mim e para você. E a partir do momento que eu olho e falo, eu sou filho de Deus, eu tenho um Pai olhando para mim. E assim como todo pai, Ele quer o meu melhor. Ele quer que eu alcance o melhor dessa terra. Eu tenho um Deus olhando para mim que é o meu Pai. A partir do momento que eu reconheço isso, eu reconheço a minha qualidade de filho. Se eu reconheço a minha qualidade de filho, eu sei exatamente que eu posso executar qualquer coisa que Deus colocar no meu coração. Eu posso executar qualquer obra que Deus colocar no meu coração. Por diversas vezes você tem lá dentro de você um sonho de menino, um sonho de menina, algo que muitas pessoas disseram para você que é impossível, que é difícil, ou talvez ninguém nunca disse para você, mas você acredita que é difícil, que é impossível. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos filhos de Deus, e para Deus todas as coisas são possíveis. Todas as coisas são possíveis. Não importa o que há dentro de você ardendo e te chamando para executar. Não importa o chamado que há dentro de você, o propósito que você sabe pelo qual você nasceu, mas você não consegue executar, talvez por medo, talvez de palavras malditas que foram através da sua vida e te paralisaram. Mas se eu reconheço que eu tenho a qualidade de filho, se você reconhece que você tem a qualidade de filha, todas as coisas são possíveis diante do Senhor. Não importa, amado, o mundo, ele sempre vai tentar te paralisar, sempre vai tentar te barrar, sempre vão tentar te colocar para baixo, sempre vão tentar fazer com que, olha, aquilo que sempre você quis praticar, que você quis executar, a obra que você quis fazer, nunca chegou a concretizar na sua vida, porque esse Deus que você diz que crê não é com você. Muitas pessoas vão te dizer isso, mas não é. É só uma questão de reconhecimento que sim, eu posso.
Porque o Deus que eu creio, Ele é o Deus do impossível. E se Ele me chamou para executar algo, se Ele me chamou para executar uma obra, é porque Ele sabe que eu sou capaz. Neemias não tinha conhecimento nenhum de construção, conhecimento nenhum daquilo que ele ia fazer. Mas ele apenas creu. Ele apenas acreditou. Quando Deus levantou Abraão, Abraão apenas creu. Quando Deus levantou Moisés, Moisés apenas creu. Quando Deus levantou Josué, apenas creu. Apenas creu naquilo que Deus estava falando para eles. Porque se ele fosse ouvir outros, olha, não, você não serve para ser líder. Se ele fosse ouvir outros, não, esse Deus que você está dizendo, esse Deus que não tem rosto, que não tem nada, esse Deus não existe. Se ele fosse ouvir outros, que isso, o faraó nunca vai libertar esse povo. Se ele fosse ouvir pessoas, se ele fosse ouvir coisas do mundo, e guarde algo no teu coração, a maior derrota de um soldado é dar ouvido ao inimigo. Se ele der ouvido ao inimigo, ele por si só está destinado a cair, está destinado a ser um fracassado, a ser um derrotado. Mas ele precisa apenas ouvir aquele que é o general do exército ao qual eu faço parte, que você faz parte. E ele está dizendo: ei, prossiga. Ei, é você que eu quero. Ei, é você que é para fazer. Ei, é você que eu estou chamando. E você bater no peito e dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu aceito o teu chamado. Pode contar comigo, Senhor. Neemias tem um pingo de conhecimento. Partiu para Jerusalém. Enfrentou todos os tipos de oposição. Conquistou alguns para trabalhar na obra. Foi executando a obra. E chegou até o final. Reconstruiu Jerusalém. E anos depois foi eleito governador da cidade de Jerusalém. Através de um chamado que Deus colocou dentro do coração dele. Um incômodo que Deus colocou dentro do coração dele. Isso que arde dentro de você, isso que chama aí dentro de você, esse é o teu propósito de vida. Isso daí é o que Deus colocou no teu coração, desde antes de você nascer, desde o ventre da tua mãe. Naquele momento que Ele te escolheu, Ele colocou uma missão dentro do teu coração, colocou uma missão no seu íntimo. E a partir do momento que você veio a este mundo, que você nasceu, tudo à tua volta, pessoas, o inimigo, o diabo, o inferno inteiro, quer impedir você de realizar o propósito que Deus colocou na tua vida. E existem pessoas que atravessam uma vida inteirinha, 20, 30 anos, sem executar, sem viver o propósito de vida delas. E essas são aquelas pessoas que vivem exatamente com a sensação de que sempre está faltando alguma coisa na vida dela. Aquela pessoa que ela vive de acordo com o propósito dela, a pessoa que vive de acordo pelo qual aquilo que Deus chamou para ela fazer, ela sente algo sobrenatural quando ela está executando aquilo. Ela não consegue, às vezes, nem lembrar, nem pensar e nem ver que as horas passaram, que as horas correram, porque aquilo que ela executa, que é o propósito de vida dela, que é aquilo que Deus chamou ela para fazer, é tão gostoso e prazeroso que ela nem percebe. Jesus estava caminhando com os discípulos perto da região de Samaria, da cidade de Samaria. E aí eles pararam e o texto diz que eles estavam com fome. Com fome. E aí Jesus disse para os discípulos bem assim: olha, vão buscar alimentos, que eu vou ficar aqui. E aí quando os discípulos saem para poder procurar alimento, durante esse período que os discípulos ficaram fora, Jesus vai na beira do poço e encontra a mulher samaritana. E aí acontece todo o diálogo, toda a conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, que todos nós já conhecemos. Ela
Ela fala do lugar de oração, que é em Jerusalém, que é no monte. Jesus fala do marido dela, ela fala que tem marido, ele fala que não tem mesmo e tudo mais. Aquela conversa lá, sensacional, linda e impressionante que Jesus tem com a mulher samaritana na beira do poço. No final da conversa, a mulher samaritana entende que Jesus é realmente o Messias, o Filho de Deus. Ela levanta, sai correndo e vai contar para os outros lá na cidade que ela tinha encontrado o Messias. Quando ela sai, os discípulos voltam com a comida. E quando os discípulos chegam com a comida, eles falam para o Senhor Jesus assim: mestre, coma. Jesus diz que não tem mais fome. E o texto diz que eles começaram a falar entre eles, provavelmente cochichando, né? Começa a falar entre eles: será que ele tem comida escondida? Será que ele escondeu comida? Será que ele comeu escondido da gente? O texto diz que eles começam a conversar, os discípulos entre si, de repente questionando que Jesus teria comida escondida. E aí eles voltam: mestre, coma, por que o senhor não sente mais fome? E Jesus diz assim: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Quando você está alinhado ao teu propósito, quando você está alinhado com aquilo pelo qual Deus te chamou para fazer, você esquece até de comer. No momento que você está executando aquilo, você não sente nem fome, de tão prazeroso, e tanto que aquilo te alimenta, e tanto que aquilo te sacia. Isso é viver no propósito. Isso é viver de acordo com o chamado do Senhor. Viver no propósito, eu costumo dizer que é como brincar com o filho à noite. O que é isso? Você trabalhou o dia inteiro, você chegou em casa cansado, e tudo que você quer é tomar um banho, jantar e ficar descansando. Mas aí no momento que você chega em casa, o teu filho vem correndo e quer brincar com você. Ele quer mais energia. Ele quer que você esteja ali com ele. Quer que você... O que você faz? Você empurra teu filho para lá: sai para lá, moleque, eu tô cansado. Ou você acaba arrancando um pouco mais de energia para brincar com o teu filho, para abraçar o teu filho, para estar ali com ele, para se dedicar um pouco para ele. E eu arrisco a dizer para você que depois disso você está recarregado de novo. É porque você fez algo que te alimenta, algo que te sacia. E é isso que é fazer a vontade do Pai. Isso que é fazer a vontade de Deus. E a partir do momento que você está ali no centro da vontade de Deus, não há nada mais que te alimenta mais do que Ele, do que a palavra dEle. Porque é assim que a palavra do Senhor faz. Ela nos alimenta, mas é um alimento não para o corpo, mas um alimento para a alma. E assim como todo alimento, que você precisa chegar, pegar, tocar, levar até a tua boca, mastigar, engolir e haver essa interação, assim é a palavra de Deus. O alimento qual você precisa interagir, que você precisa tocar, que você precisa viver, que você precisa às vezes, aqui como Paulo diz, um alimento sólido que é meio difícil engolir, mas mastiga e engula a si mesmo. É essa palavra, é esse alimento que te alimenta. É isso que vai te alimentar de verdade. E assim como o alimento natural, que se você parar de alimentar um dia você morre, aqui está o alimento que se você parar, a morte é fatal. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o que eu vim aqui falar para você nessa manhã é que busque viver no centro da vontade de Deus. Aquilo que te incomoda é o chamado do Senhor para a tua vida. Viver no propósito do Senhor é a melhor forma de vida que você pode alcançar. Viver o chamado de Deus é a melhor forma de viver que você pode alcançar. Viver no centro da vontade do Senhor é a melhor forma de vida que você irá alcançar. Muitos atravessam a vida sem conseguir alcançar isso. Chega lá
quase no seu final de vida, e acaba tirando sua própria vida, pois nunca encontrou prazer nela. O prazer da tua vida está em viver o propósito do Senhor, viver o chamado do Senhor. Qual é a Jerusalém que você precisa reconstruir? Qual é a Jerusalém que você precisa restaurar? É essa Jerusalém que você está enxergando agora na tua mente. É ela que o Senhor chamou você. Não é mais ninguém, é você, para poder executar essa grande obra na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Convido você a se colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, apresento agora, Senhor Deus, o teu povo, Pai, os teus filhos, Pai, as tuas filhas, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós estamos aqui diante do teu altar, e que o Senhor venha agora, Pai, derramar direto do teu trono, Senhor, bênção sem medida sobre o teu povo, água limpa direto do teu trono, Pai, água limpa que vem removendo toda sujeira, todo o entulho, Deus, deste mundo. Vem derramando, Pai, água limpa, Senhor Deus, para remover, Pai, todos os respingos do pecado, tudo aquilo que o inimigo, Senhor Deus, veio tentando ao longo, Pai, da vida dos teus filhos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor venha, Senhor Deus, revelar, Pai, grandemente, Senhor Deus, o teu propósito sobre as nossas vidas, pois aqui nós estamos, Pai, dispostos, Senhor Deus, a viver no centro da tua vontade, pois assim como diz a tua palavra, que você veio trazer vida e abundância, Senhor Deus. Nós queremos ter a melhor forma de viver sobre essa terra, que é no centro da tua vontade, Pai. Nós estamos aqui, Pai, reconhecendo verdadeiramente que não somos nós mais que vivemos, mas é o Senhor que vive em cada um de nós, e por Ti nós vivemos, Pai. Nós somos completamente, Pai, crucificados contigo. Nós, Pai, morremos, Senhor Deus, para o mundo, e ressuscitamos para viver em glória, Senhor Deus, contigo, Pai. Vem, Senhor Deus, fazer com que nós possamos, Pai, ter a coragem de decidir: eu quero viver o meu chamado. Que nós possamos, Senhor Deus, ter a força e a fé para não nos paralisar diante, Senhor Deus, da oposição, diante daqueles que querem simplesmente me impedir de viver o teu propósito em nossa vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, estamos aqui, Pai. Eis aqui o teu povo, o povo que o Senhor escolheu para um dia viver contigo no céu. Que o Senhor venha, Pai, nos ajudar a viver cada vez mais no centro da tua vontade, a viver o teu propósito, a viver o teu chamado, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia, Senhor Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agora, Pai, derramar bênção sem medida. Que o Senhor venha derramar do alto da cabeça à planta dos pés. Vai tocando o teu filho, Pai. Vai tocando a tua filha. Vai tocando o Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Vai tocando o Espírito Santo de Deus. Vai tocando agora, Pai. Vai removendo os entulhos. Vai removendo o lixo, Pai. Que o Senhor venha agora, Pai, alcançar esse coração, Senhor Deus. Entra com a tua luz, Pai, na intimidade, na essência, na inconsciência, Senhor Deus, do teu filho, Pai. Se porventura, Senhor Deus, houver a escuridão, entra com a tua luz, Pai. Se porventura, Senhor Deus, houver sentimento de ódio, entra aí com o teu amor, Senhor Deus. Se porventura houver sentimento de vingança, entra, Pai, com perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai tocando o Espírito Santo, vai caminhando no meio do teu povo, vai caminhando, Senhor Deus, em meio, Pai, os teus filhos. Vai tocando, Pai, do alto da cabeça, planta dos pés. Manifesta, Pai, manifesta o sobrenatural de Ti, Pai, na vida, no lar, no meio da família, de cada filho teu que está aqui neste lugar, Pai.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no teu poder e nós cremos que o Senhor nos escolheu para sermos bombas atômicas contra o mal sobre essa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós cremos na tua palavra e nós estamos aqui, Pai, nessa manhã, porque nós cremos em ti, nós cremos que nós fomos escolhidos por ti, Pai. Eis-me aqui, eis aqui o teu povo, Pai, para mover o sobrenatural de ti neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus, Senhor mais Deus. E mais, o Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém.